Senador Mozarildo Cavalcante. Caro senador Paim, como encerramos sexta-feira, começamos a segunda-feira. O senador Mozarildo estava presidindo, Vossa Excelência estava na tribuna e eu estava no plenário. Então, como encerramos sexta-feira, começamos a segunda-feira. Caros colegas, caras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a Câmara Federal está prestes a concluir, senador Mozarildo, a votação do ambicioso PNE, Plano Nacional de Educação. Concluindo, o texto base já foi aprovado na quarta-feira, dia 29, e um dos princípios, entre tantos outros desafios, é o acesso, assegurar o acesso à educação básica e fundamental, ou fundamental, como queiram, porque fundamental e básica é o mesmo sentido, para todos os alunos com portadores de necessidades especiais a partir dos 4 aos 17 anos. É importante lembrar, caros colegas, que as duas casas legislativas têm se mobilizado desde o ano passado, em conjunto com as associações de pais e amigos dos excepcionais, as APAES, de todo o país, para fazer valer o anseio de cada um dos familiares e apianos que há décadas dedicam tempo e muito esforço para cuidar do desenvolvimento completo dos portadores dessas necessidades especiais. E nós teríamos um rosário de grandes realizações que fazem essas instituições em todo o território brasileiro. Falo mais pelo Rio Grande do Sul, estado que eu tenho a honra de representar aqui, que lá eu conheço muito trabalho feito pelas APAES. Em setembro do ano passado, apenas para rememorar, o relatório do senador Vital do Rego, que é do PMDB da Paraíba, sobre esse projeto que instituiu o PNE, acolheu, felizmente, entre outras emendas, na mesma direção, de minha autoria, que foi apresentada pelo senador Francisco Dornelles, para preservar os repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, às instituições que oferecem ensino especial, como é o caso das APAES. Inclusive, esse relevante movimento nacional está completando, em 2014, 60 anos de bons serviços e será homenageado na próxima segunda-feira, às 11 horas, aqui no plenário, numa sessão especial requerida por mim, com o apoio de outros senadores, e também lembrando que na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul houve uma homenagem semelhante, que foi a que teve o maior número de participantes de uma sessão de homenagem em toda a história da Assembleia do Rio Grande do Sul. O deputado Hernani Polo protocolou na Assembleia um projeto de lei que prevê uma cota para pessoas com deficiência em contratos de terceirização do Estado, prática que já é adotada no sistema de concurso, senador Paim. Vossa Excelência, que tem tanto olhar para a questão social e dos direitos humanos, isso também tem uma grande relevância. Na semana passada, inclusive, essas entidades lotaram o plenário da Assembleia Gaúcha para homenagear a atuação das APAES, que reúnem atualmente 2.125 associações em todo o país. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 10% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual, auditiva, física, doença intelectual ou mesmo doença rara. São pessoas como o Cláudio Duzic, de 36 anos, portador de uma doença degenerativa e morador de Esteio, município da área metropolitana de Porto Alegre. O Cláudio, aliás, merecia uma homenagem especial nossa, com o senador Paim de presidente, de uma comissão, de um prêmio que distingue as pessoas que são vencedoras. Além de psicopedagogo, este funcionário público concluiu o mestrado e criou o teclado virtual, o Mouse Key, que auxilia de modo livre e gratuito pessoas com limitações para escrever e se comunicar.
Assim como o gaúcho Duzic, que já esteve nesse plenário, existem muitos brasileiros com doenças degenerativas, limitações físicas e variações psicológicas ou fisiológicas diversas. São jovens que superam o preconceito e as dificuldades e se tornam também importantes referências entre os portadores de necessidades especiais. É o caso também da simpática Rita Pock, o bem-humorado Ariel Goldenberg e o sensível Breno Viola. Os três são portadores da síndrome de Down e também têm feito grandes contribuições à sociedade. Esses jovens artistas são protagonistas do filme Colegas, de 2013, primeiro longa-metragem brasileiro, protagonizado por atores com síndrome de Down, dirigido por Marcelo Galvão, inspirada nos filmes americanos Little Miss Sunshine, de 2006, e Thelma and Louise, de 1991, a história dos três personagens mostra as aventuras no interior de São Paulo para Buenos Aires em busca da realização de sonhos, encontrar um marido para se casar, voar e ver o mar, anseios comuns de qualquer jovem que tem o espírito aventureiro. E eu estava aqui no plenário assistindo esses jovens dando depoimentos numa sessão que estava aqui presente o senador Lindbergh Farias, que tem uma filhinha portadora da síndrome de Down, e também o Romário, o deputado Romário, que também, da mesma forma, tem vínculos com isso pelo amor que ele dedica à filha que tem síndrome de Down. E isso é muito importante que nós tenhamos esse olhar. Tanto Duzic, Pock, Goldenberg e Viola são exemplos de jovens especiais que dependeram da persistência, dedicação, apoio e amparo dos familiares e amigos, indispensável ao efetivo desenvolvimento das habilidades educacionais, psicossociais e motoras. São também por esses protagonistas da vida real que venho hoje a essa tribuna falar sobre a importância da Câmara Federal concluir, o quanto antes, a votação de 2 destaques que tratam das responsabilidades do governo, no caso da União, em relação aos gastos com a educação pública. Se o país quiser caminhar em direção aos melhores e mais eficientes modelos de educação que existem no mundo, para o chamado padrão FIFA de qualidade na educação, é importante inovar e avançar com políticas públicas consistentes nessa área. O PNE, relatado na Câmara por Ângelo Vagnoni, do PT do Paraná, é indispensável marco legal porque estabelece as metas que governo, estados e municípios devem atingir em 10 anos, como, por exemplo, triplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio e oferecer escolas em tempo integral para, no mínimo, 25% dos alunos da educação básica. Esse projeto, que foi um dos temas mais citados nos protestos de junho de 2013, é o que prevê, por exemplo, o investimento de 10% do PIB, ou Produto Interno Bruto, em educação pública. O texto prevê ainda que entrem nessa conta recursos para parcerias público-privadas, como o Programa Universidade para Todos, ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Essa versão é defendida pelo governo e pelas entidades mantenedoras de instituições de ensino, inclusive de igrejas. Posso falar também em relação ao Rio Grande do Sul e a outro estado vizinho, Santa Catarina, onde as chamadas universidades comunitárias têm um papel extremamente relevante no ensino superior. E, por isso, relevante a questão não só do FIES, mas também em relação ao ProUni. As bancadas do PDT e PSB, apoiadas por organizações da sociedade civil, como a União Nacional dos Estudantes e sindicatos de profissionais da área, apresentaram destaques para suprimir essa permissão e indicar que a meta tem que ser cumprida com investimentos apenas em escolas públicas. Segundo dados do relatório em análise na Câmara, a diferença entre os dois textos não é pequena. Se o poder público tivesse que gastar 10% do PIB em educação pública em 2012, o setor teria recebido 81% a mais da União, estados e municípios, um total de 198,1 bilhões de reais. Se nesta conta entrassem também gastos indiretos, como parcerias com instituições privadas, filantrópicas ou empréstimos subsidiados, poderiam ser descontados 39,6 bilhões de reais. Vale lembrar que, em 9 de abril, solicitei uma audiência pública em conjunto com os senadores Ciro Miranda e Cristóvão Buarque para ouvir o ministro da Educação, Henrique Paim, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Naquele momento, ficou claro que o índice de evasão escolar
e o índice de reprovação no ensino médio brasileiro, cuja responsabilidade é dos estados, é um desafio para o governo federal e para os governos estaduais e também uma das etapas mais problemáticas da política educacional brasileira. Uma das apostas para reverter essa preocupante situação é o Pacto Nacional pelo Ensino Médio, que envolve uma série de ações com as secretarias de educação dos estados, focadas na melhoria e na formação dos professores e coordenadores pedagógicos. Entre as metas, segundo o Ministério da Educação, está o incremento de indicadores de proficiência em matemática, português e ciências. Naquela oportunidade, o ministro Henrique Paim informou que todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal já aderiram a este programa. Como reconheceu o próprio ministro, existe uma unanimidade no Brasil de que é preciso melhorar a qualidade e a inclusão. Logo no primeiro ano do ensino médio, o índice de reprovação é de 30%, fator que está relacionado também à evasão escolar. De 1997 para cá, foram incluídos 5 milhões de estudantes, segundo dados do governo federal. É preciso, nesse momento, que essa inserção ocorra com muita qualidade. Por isso, a importância de olharmos para o futuro e para modelos educacionais eficientes. A revista Época publicou na edição da semana passada uma reportagem especial sobre como seria o Brasil dos sonhos nos próximos 16 anos, ou seja, pensar a longo prazo. E confesso que me agradaria muito a possibilidade de, em 2030, alcançarmos os padrões de educação da Finlândia, ou de inovação dos Estados Unidos, ou mesmo da Coreia, ou da própria China, ou da Índia, que vem alcançando avanços extremamente significativos. Eu teria muito orgulho de ler, por exemplo, a seguinte notícia: alunos da rede pública têm bom ensino em todo o país e a valorização dos professores chega à melhor fase. Ou ainda, Brasil salta da 64ª posição do Índice Global de Inovação, publicada pela Organização de Propriedade Intelectual em 2014, para 15ª em 2030. Entretanto, essa é a atual fase da educação brasileira. Não é esse o desempenho. Um professor iniciante da Finlândia ganha aproximadamente um salário de R$ 7.800. Já um profissional brasileiro recebe R$ 1.697. Enquanto na Finlândia 100% dos professores têm educação superior para dar aula ao ensino médio, no Brasil esse percentual é de 78,5%. Na Finlândia, 4% dos alunos são reprovados no ensino básico. No Brasil, 36% não conseguem ser aprovados na mesma fase escolar. Enquanto 12% dos alunos finlandeses tiram notas baixas em matemática, essa queda de desempenho na mesma matéria ocorre entre 67% dos alunos aqui no Brasil. O Brasil oferece atualmente apenas um tipo de ensino para os jovens, voltado para o vestibular. Hoje, felizmente, já está saindo de moda, com um currículo pouco atraente e uma evasão escolar muito elevada. Isso afeta os processos de inovação no país. Lamentavelmente, os índices de produtividade do trabalhador brasileiro estão estagnados há 50 anos. É preciso pensar também, senador Paim, porque a escola que nós frequentamos, o senador Mozarildo frequentou, o senhor, eu, essa escola não pode mais sobreviver hoje. É a escola da lousa ou do quadro negro, como se diz no Rio Grande do Sul. Hoje os meninos, com um celular na mão, têm acesso a um volume de informações, e se o professor não estiver inserido nesse contexto, que era a expressão usada nos anos 80, se ele não estiver inserido nessa inovação tecnológica, para que a aula seja atraente para o aluno, a evasão só vai aumentar, porque ele tem informação fora da sala de aula, apenas acessando o Google no seu celular, ou a internet, ou outra forma de acesso à informação. Por isso, se não houver uma mudança, uma quebra de paradigmas total, não só na valorização dos professores, mas, sobretudo, na participação efetiva dos pais no processo, na presença deles lá dentro da sala de aula. Na sexta-feira aqui, o senador Cristóvão, com muita propriedade, falou muito de uma contrapartida básica, mínima, de cada mês, uma vez por mês, os pais
das famílias que recebem o Bolsa Família fossem à escola verificar como é que está o comportamento e o desempenho do seu filho. Mas nem isso foi aceito nessa alteração que se pretende. Por isso a importância de ações propositivas nas escolas infantis para melhorar o desempenho futuro. Já estou terminando, senador Paim. Dos 2 municípios do meu estado, município de Sarandi e o município de Canela, por exemplo, buscam qualificar a educação com investimentos em creches. No mês passado estive em Canela, administrada pelo prefeito Cléo Porto, e conheci um projeto sobre parceria público-privada para abrir a oportunidade de creches e a transformação de casas residenciais em escolinhas com recursos próprios da prefeitura. Esse trabalho tem sido desenvolvido pela Associação Educacional Cidade das Flores, entidade sem fins lucrativos que obteve o direito de oferecer vagas de educação infantil. E tudo isso feito com assessoria do próprio Ministério Público no município de Canela. 2 escolas, Jardim das Hortênsias e Evaldo Porto, têm 226 crianças matriculadas. Uma nova instituição de ensino está prevista para o mês de junho. Já em Sarandi, onde o prefeito Paulo Casper é também do meu partido, vi de perto que a jornada nas creches já é maior do que em muitos dos outros municípios brasileiros. As crianças têm aulas nos 12, ou têm assistência, porque tem uns de 6 meses a 6 anos, tem assistência e também aulas nos 12 meses por ano e ficam nos 2 turnos da creche, tempo integral. De janeiro a dezembro, senador Mosel. Portanto, os pais que trabalham e as mães operárias, porque lá em Sarandi há uma grande diversidade econômica, muitas fábricas de calçados, o setor também da indústria de móveis, então essas mães têm a tranquilidade de estarem trabalhando e as crianças estarem muito bem cuidadas. Elas têm mais uma segurança e uma tranquilidade aos pais que precisam trabalhar o dia inteiro. Precisamos, portanto, da construção de mais escolas de educação infantil e o efetivo apoio aos municípios para os custeios da educação. Os avanços precisam ocorrer também no ensino médio. O presidente do Tribunal de Contas do meu estado, o Rio Grande do Sul, César Miola, que esteve em março no meu gabinete, mostrou um estudo revelador. No Brasil, há um déficit de 32,7 mil professores, especialmente nas áreas de física, química, biologia e sociologia. O mesmo estudo também constatou que 61 mil professores se encontram fora das salas de aula, 40 mil exercendo atividades administrativas, 5 mil cedidos a órgãos públicos sem qualquer relação com a área educacional e 16 mil em outros tipos de afastamento. Ao todo, foram visitadas 580 escolas municipais e estaduais e as auditorias foram realizadas com a colaboração dos tribunais de contas dos estados e também do Distrito Federal. No ensino superior, também são necessários novos programas e novos investimentos. É preciso concluir, por exemplo, o processo de implantação do curso de medicina em Ijuí, na região noroeste do Rio Grande do Sul. A cidade já foi aprovada no edital e aguarda a conclusão das visitas técnicas para que a infraestrutura de educação seja ampliada. Enfim, se quisermos alcançar padrões ótimos em nossa educação, será preciso acreditar mais no futuro e agir no presente. Concluir a votação do PNE, que incluiu políticas para os portadores de necessidades especiais, é, portanto, a melhor maneira de tornar a educação do país mais eficiente, mais moderna e uma verdadeira prioridade. E eu aproveito para convidar a todos aqui, senadores, que na próxima segunda-feira, às 11 horas, a sessão especial será para homenagear os 60 anos que as APAES têm de atividades relevantes e exemplares em nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.